Já está conosco o pastor Miqueias Gomes, um grande amigo da Revival Church for the Nations em East Boston. East Boston é uma das primeiras igrejas que o apóstolo Oriel de Jesus abriu e ali evangelizava os portugueses há muitos anos atrás, quando nem brasileiros tinha lá. Ele pode falar aí. E o pastor Miqueias é um filho espiritual do pastor Oriel, um homem que Deus tem usado para as nações. Então, e está lançando seu livro dia 30 agora. Tu, porém, vai até o fim, e ele vai falar melhor. Pastor Miqueias está com você. Nós estamos muito honrados por você ter aceitado esse convite, e já está feito o convite para, tão pronto as coisas melhorem um pouquinho mais aqui, você esteja aqui também pessoalmente, porque você faz parte dessa família. Um aplauso a Jesus. Vamos receber pastor Miqueias Gomes de Boston. E com você, meu amigo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. Muito obrigado, amigo apóstolo André Fabiano, juntamente com a bispa Keren. Uma grande alegria poder estar aqui nesta vigília de avivamento. Também aqui poder ver pastor Erinaldo, todos os demais pastores, amigos, irmãos que estão aí conectados. Que glória! Uma maravilha poder estar aqui, me sinto muito honrado. Muito obrigado, apóstolo André Fabiano, meu amigo, por esta honra, por este carinho em nos dar esta oportunidade. Como o apóstolo estava falando, aqui está o livro, Tu, porém, vai até o fim. O lançamento agora no dia 31, nós estamos, para a glória de Deus, fazendo o lançamento deste primeiro livro. Fala que toda realização começa quando nós definimos aonde queremos chegar. Você sabe para onde está indo? Qual é o seu fim? Não pare no meio, conclua. Tenha propósito, tenha foco, tenha fé. Só assim você chegará ao fim. Amém? Então está aí este livro, para a glória de Deus. Que Deus venha abençoar a todos. Vamos para a palavra de Deus para ganharmos tempo. Eu quero ler um texto sagrado juntamente com os irmãos, no livro de Romanos, capítulo 8, por bondade. Você que pode, abra a sua Bíblia juntamente comigo. Romanos, capítulo 8, o verso de número 15. Vamos estar lendo e meditando na palavra de Deus. Nesta hora, eu sei que Deus vai continuar falando ao seu coração. Você está aí com um propósito e Deus vai te alcançar nesta hora, nesta madrugada de poder, nesta madrugada de avivamento, nesta madrugada de milagres, nesta madrugada de unção. Diz assim o texto em Romanos, capítulo 8, verso 15. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para a nossa vida neste momento.
E eu quero começar aqui dizendo que um dos atributos da personalidade do nosso Deus é ser Pai. E como Pai, Ele é um Pai que nos ama, é um Pai que se preocupa, é um Pai que sempre, cheio de compaixão, Ele tem cuidado de cada um de nós. E olhando para este texto, nós vemos a manifestação dos filhos de Deus, principalmente neste tempo em que nós estamos vivendo, pois há um espírito de orfandade pairado sobre a terra, pois muitos não sabem usar daquele direito que têm como filho, pois ainda se sentem como servos. E a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz para agradar ao seu Senhor, mas o filho, ele usufrui e desfruta, porque tudo que é do pai também é do filho. Logo, nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Observe comigo que nós temos um Deus que é Pai, sim, Ele nos ama e está disposto a todo tempo em nos ajudar. Como eu disse, estamos vivendo um tempo que a Bíblia declara que tempo que é este? Tempo de aflições, tempo que não podemos comparar com a glória que em nós há de ser revelada como filhos de Deus. Grandes coisas Deus tem preparado para os seus filhos, pois vemos nos seus decretos divinos, num tempo como esse, as manifestações dos filhos de Deus, trazendo o impossível, o sobrenatural para a terra. E vemos estas manifestações em cada um que, diante dos desafios, diante da adversidade, tem vivenciado e tem manifestado a fé. A fé, ela foi nos dada com este propósito, para manifestarmos ao mundo a resposta para as perguntas que estão indagando. Mas vemos que, principalmente, toda a criação está gemendo com dores de parto, como diz o texto sagrado. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E ainda mais a Bíblia diz, porque se em esperança somos salvos, logo a esperança que se vê não é esperança, porque como aquilo que alguém vê o esperará, da mesma maneira também, o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Diz o verso 26 do capítulo 8 de Romanos, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. E todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Observe neste texto sagrado, nós vamos ver aqui a manifestação da plenitude dos tempos. Também em Gálatas, capítulo 4, verso 4, fala sobre isso, sobre esta plenitude. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É bom observarmos aqui que sobre a lei romana, o filho adotado, ele tinha garantia de plenos direitos à propriedade
de seu pai. Veja também que, mesmo que anteriormente ele tivesse sido um escravo, ele não seria um filho de segunda classe, mas seria igual a todos os outros. E assim, Deus está falando para nós que, através da adoção, ele nos dá aquilo que é direito nosso. E quando nós lemos esta palavra plenitude dos tempos, está marcando o cumprimento de um período, está marcando um tempo para que se manifeste os propósitos e os decretos de Deus. Agora observe comigo, este tempo é chegado, este tempo é hoje, este tempo é agora, para que aconteça na plenitude dos tempos. Deus está levantando homens e mulheres que farão as manifestações dos improváveis de Deus acontecer na terra. Veja Deus escolhendo as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Observe aqui, Deus escolhendo as coisas que não são para confundir com as que são. E veja o que vai acontecer. Deus vai manifestar os seus improváveis neste tempo dos seus decretos divinos, pois ele não tem nos dado um espírito de escravidão, este espírito de orfandade, aonde faz com que as pessoas sejam dominadas. Deus criou o homem para que ele viesse dominar, mas por causa do pecado, logo o homem se subjugou ao pecado, sendo dominado pelos prazeres, sendo dominado pelas drogas, sendo dominado pelos vícios, sendo dominado pelo sexo ilícito, sendo dominado por tudo aquilo que corrompe a natureza, aonde Deus criou o homem, colocou nele o seu espírito. Mas vemos com isto que a manifestação dos filhos de Deus neste tempo do fim acontecerá de uma forma veemente e impetuosa, porque nesta plenitude em que estamos vivendo, que é um tempo exato para as coisas acontecerem, os filhos de Deus se manifestarão com uma palavra de fé, os filhos de Deus se manifestarão como os manifestantes da fé, os filhos de Deus, você que está nesta vigília agora, você está aí porque você é um filho de Deus, você está aí porque em ti não há um espírito de escravidão, não há um espírito de orfandade. O espírito de orfandade quer escravizar os homens. O espírito da orfandade quer fazer os homens se vitimizar. É aqueles que às vezes estão ainda num processo de libertação, ainda dentro da igreja, eles conseguem viver esse espírito de escravidão e esse espírito de orfandade, esse espírito de medo. Mas aqui nesta vigília, a palavra da plenitude, a palavra da manifestação dos filhos de Deus faz com que você que se tornou filho venha tomar posse de tudo que é direito seu, e o pecado não terá domínio sobre vós, nem o medo, nem uma arma forjada, nenhum ataque poderá, pois as vestimentas de Deus, a armadura de Deus está sobre ti, do alto da cabeça à planta dos teus pés, te imunizando, te blindando, te guardando, e não há dardos, não há seta, não há palavras, não há feitiçaria, não há macumbaria que poderá contra a tua vida. Eu vejo a manifestação dos filhos de Deus ocorrendo neste mundo em que estamos vivendo, perverso, neste mundo onde as pessoas não conseguem mais esperar, e a ardente expectativa da criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, para que haja a materialização
realização do sobrenatural. Veja, Deus vai escolher homens que são improváveis. Deus vai escolher homens que não tinham diplomas, não tinham títulos, não tinham status, mas porque eles foram escolhidos? Eles foram escolhidos para se tornar a manifestação do Espírito de Deus. Eles foram escolhidos como eu e você estamos sendo escolhidos nesta vigília para mostrar a estes que estão na expectativa de ver a manifestação daqueles que não têm o espírito de temor, é daqueles que têm o espírito de ousadia, o mesmo espírito que houve em Josué e Caleb. A Bíblia diz que diante das circunstâncias, em Josué e Caleb, houve neles outro espírito. Esta palavra espírito está dizendo atitude. Em Josué e Caleb houve outra atitude. Sabe por que você está nesta vigília? É porque sobre ti há um espírito de excelência. Agora, não se subestime. Não pense que você será mais um que vai se vitimizar diante deste mundo que estamos vivendo, aonde o espírito de orfandade tem feito as pessoas colocarem a culpa em outros por aquilo que acontece, mas Deus está levantando os filhos dele manifesto, como Josué e Caleb se manifestaram naquela ocasião, com outro espírito, com uma outra atitude, vendo possibilidade aonde todos viam dificuldade. Eles manifestaram a fé onde havia incredulidade, eles manifestavam possibilidade aonde havia impossibilidade. E agora eu libero esta palavra sobre a tua vida. Receba agora, em nome de Jesus, esta unção que te faz se tornar alguém que manifestará possibilidade, alguém que manifestará fé. Receba agora, em nome de Jesus, esta unção para que a tua esperança, a tua fé seja renovada e você seja a manifestação destes, que aqueles que esperam uma resposta verão em você e em você a manifestação de um outro espírito, de uma outra atitude diante da escravidão, diante das drogas, diante da monidão espiritual que pode estar acontecendo ao redor da terra. Os filhos de Deus se manifestarão clamando: Abba, Pai. Olha só o que vai acontecer aqui. Quando nós recebemos isso da parte de Deus, logo nós entraremos em uma dimensão superior, porque tudo que é do Pai é do Filho. Nós vamos deixar de nos vitimizar, vamos nos desarmar dos argumentos, vamos nos desarmar das murmurações, vamos nos desarmar da intelectualidade, vamos nos desarmar dos achismos, vamos desarmar de tudo aquilo que impede de Deus cumprir em nós a manifestação daquilo que o mundo está gemendo e precisando. Eu creio que neste momento Deus está falando com alguém e eu sei que agora a unção de Deus está sobre ti para te credenciar, para te potencializar, porque toda unção é uma qualificação para você exercer aquilo que você não poderia antes. A unção, ela te qualifica, a unção, ela te habilita, a unção te faz fazer aquilo que outrora de forma natural você não conseguiria, mas com a unção você traz o céu para a terra, você traz o sobrenatural para a terra, e a palavra de fé, ela é manifesta. Tem alguém que está esperando você manifestar a tua fé, tem alguém que está esperando você manifestar a tua filiação. Você é
filho de Deus. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Orecalamandorecalabassai. Oh, Shuribacalabadarabacá. Eu sinto uma unção aqui nesta hora para liberar sobre a tua vida que nós não somos escravos do medo, nós não somos escravos das circunstâncias, nós não somos escravos do sistema, nós não somos escravos deste mundo, nós somos filhos de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cante aí. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Anacalabassuri calabassai. Agora vai saindo todo o temor. Agora, em nome de Jesus, toda enfermidade vai caindo por terra agora. Todo laço, a corrente seja esmiuçada, o cadeado seja despedaçado pelo poder da unção. Receba agora sobre a tua vida este poder. Receba agora sobre a tua vida esta unção que te fará manifestar os improváveis de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Sabe por que você se tornará um manifestante dos improváveis de Deus? Porque você é escolhido por Ele, você é chamado por Ele, você é nomeado por Ele, para fazer com que este mundo saiba que ainda há uma esperança. É Ele quem te capacita. É Ele que te enche. Grandes coisas estão para acontecer diante desta adversidade. Deus tem preparado o cenário mundial para que todos vejam que isto é uma plataforma para que os milagres aconteçam. Isto é uma plataforma para que os filhos de Deus se manifestem com a palavra de ousadia, com a palavra que trará diferença, com a palavra que irá desvendar os mistérios, assim como José, Deus deu a ele o discernimento, Deus deu a Daniel, meu Deus, o entendimento, a revelação, a visão, também Deus te dará. Receba esta graça. Deus não vai trabalhar com as probabilidades, Deus vai trabalhar com as possibilidades. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis, Ele é quem faz os favoráveis se manifestar. Aqueles que se disponibiliza, Deus vai usar. Pela lógica humana, Davi, um simples pastor de ovelha, não tinha probabilidade nenhuma de se tornar um rei, mas Deus assim determinou, Deus assim decretou, e Davi se manifestou como alguém que iria guerrear pelo povo de Deus, como alguém que iria guerrear por Israel, como alguém que ia lutar e não iria se entregar, porque nele também houve outro espírito. Quando Saul estava perturbado, lá vinha Davi, tocava a sua harpa, aquele espírito que perturbava e atormentava Saul tinha que se afugentar. Sabe por quê? Ele era um manifestante da fé, ele era um manifestante da ousadia, ele era um manifestante de quem tem solução. Deus está te dando agora possibilidades em meio às dificuldades. Observe, José não tinha nenhuma probabilidade de se tornar governador no Egito, até porque ele tinha se tornado um prisioneiro, mas era um plano de Deus para a sua vida. Talvez você não está entendendo o momento que você está vivendo agora. Talvez a escassez em alguma área. Eu quero te dizer, Deus te escolheu,
Deus te nomeou, foi Deus quem te chamou. Você não é bastardo, você é filho de Deus. Tome posse daquilo que é direito seu, porque um dos atributos da personalidade de Deus é ser pai. E pai cuida do filho, pai ama o filho, desde que o filho aceite-o como pai. Observe que Jesus mesmo vai dizer isso: vós, homens, sendo mau, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Deus cuida das aves, Deus cuida dos animais. Olha, Deus também cuida de você. Receba agora esta palavra. Por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo, isso depende muito da sua fé, depende muito em você crer, porque você verá as coisas começarem a acontecer. Por mais que você esteja sendo traído, por mais que você está se sentindo até decepcionado, desiludido, Deus sempre age de uma forma sábia e perfeita. Ele usa coisas improváveis para realizar o extraordinário. Não se baseie na lógica humana, não. Olha, se baseie no poder que é liberado até você, para você fazer as coisas acontecer. Por isso eu digo, acreditar é nunca desistir. Tem alguém aí que crê comigo nesta hora? Tem alguém que crê comigo? Creia agora que Deus vai mover essa situação. Creia agora que Deus vai mover essa documentação. Creia agora que Deus vai mover este negócio. Quando você crê, você confia e as coisas vão acontecer. Quando você crê, você tem fé que Deus ainda vai te usar. Deus não vai te envergonhar. Assuma da parte de Deus a filiação que você tem. Você é filho de Deus, e como filho de Deus, você é amado. Como filho de Deus, você é protegido. Como filho de Deus, você é querido. Lembra de Daniel? Desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Foram 21 dias de propósito, foram 21 dias de oração, e parecia que nada acontecia, nada se movia. Havia um principado, uma potestade, e os dominadores nas regiões celestiais que tentavam impedir a manifestação da filiação que havia em Daniel. Mas ele continuou a clamar, ele perseverou, ele insistiu e não desistiu. E o que aconteceu? Deus olha dos altos céus e diz: vai, Gabriel! E lá vem o anjo do Senhor. Mas de repente, uma batalha nas regiões celestiais, ele é detido por um tempo. Deus dá uma olhada: Daniel é muito amado, então agora ele vai enviar Miguel, e toda a resistência é despedaçada. É isso que eu quero enviar sobre a tua vida, esta palavra de Deus que vem do trono, que agora toda a resistência que estava impedindo de acontecer a realização, de acontecer a manifestação, de acontecer o que foi prometido, o que foi profetizado, chegou o tempo de ser concretizado. Chegou o tempo da plenitude. É um tempo que foi preparado para que as coisas aconteçam. A plenitude dos tempos, Jesus se manifestou, se tornando a manifestação visível do Deus invisível. O Verbo que se fez carne entre nós habitou. Na plenitude dos tempos ele fez isso, e neste tempo do fim ele levantará os seus filhos como os manifestantes da fé, como os manifestantes do extraordinário, como os manifestantes do sobrenatural, como os manifestantes do Filho de Deus. Esta geração e toda a criação verá o que Deus pode fazer através da tua vida. Logo então, Miguel rompe com a potestade, e junto a Gabriel chega Daniel e diz:
Daniel, tu és muito amado. Desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. E o principado, ou os príncipes da Pérsia, intentaram impedir, representando os demônios, a batalha espiritual, a guerra espiritual, armada contra a sua vida, para que as coisas não aconteçam. Mas hoje aqui é despedaçado. O céu de bronze é esmiuçado. Quem concorda comigo aí agora? Levante a tua mão ao céu. Agora, Senhor, este céu de bronze está sendo esmiuçado. Esta resposta vai chegar. Esta solução vai chegar. Agora o favorecimento está vindo na tua direção. Deus vai abreviar o tempo. Deus vai mudar. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai usar alguém. Quando Deus quer fazer algo, é alguém que você nem espera, Deus vai usar alguém. Sabe por quê? Olha, Deus é Pai. Deus é Pai. Sabe por que Jesus foi perseguido? Porque ele falava que ele e o Pai eram um. Porque logo como filho, nós manifestamos o caráter do Pai. Logo, aquilo que é do Pai é do Filho. Ele tem compartilhado conosco dos seus atributos, são fagulhas da sua glória, que foram liberadas sobre nós através da unção, para manifestar nesta plenitude de tempo e oportunidade que Ele está nos dando. Olha, é necessário você entender que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, nos maus pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, eu estou falando com você aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, manifestando que pela graça somos salvos. Enquanto o mundo permanece fazendo a vontade do diabo, permanece morto, entregue aos desejos, às concupiscências, porque o diabo, na verdade, ele não é pai. Veja, logo ele quer escravizar, logo ele quer maltratar, mas Deus, que é pai, ele diz assim: o mundo saberá que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu vou concluir aqui dizendo isso. Olha, o mal nunca prevalecerá sobre o bem. Por isso, Jesus disse em João 15:15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não temos rumo em nossa vida, mas com Jesus nós somos aceitos pelo Pai como filho, e tudo que é do Pai é do Filho. Toma posse do que é teu em nome de Jesus agora. Contudo, não tendo eles ainda nascido, diz Romanos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficassem firmes, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi ele que nos chamou, diz a sua palavra, foi-lhe dito, olha, foi ele quem nos chamou, foi ele quem nos nomeou, foi ele quem nos predestinou como manifestantes da fé. Receba esta palavra agora, porque não foi você que escolheu a ele, foi ele que te escolheu. A partir daqui, nós vamos assumir esta filiação, porque nós temos um Pai que nos protege, temos um Pai que nos patrocina, temos um Pai que nos guarda. Olha que lindo isso. Agora você tem que saber que todos os direitos de filho está sobre você, porque ele nos adotou.
adotou. Foi Ele quem nos adotou. E se Ele já nos adotou, eu quero te dizer, receba agora, na plenitude dos tempos, a manifestação daquilo que Deus reservou para este tempo do fim. O que vai acontecer na plenitude dos tempos, tanto na carta aos Gálatas como na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar desta conexão com o plano da redenção. Observe juntamente comigo que neste texto de Gálatas, o plano eterno no qual Cristo entrou no cenário da história humana, o Verbo encarnou-se, todos os eventos preparatórios já foram cumpridos. O que mais nós estamos esperando agora? Observe, nós devemos entender aqui que nesta plenitude dos tempos, nos aspectos presentes e futuro, Deus vai levantar os seus filhos de uma forma tal que aos quatro cantos da terra haverá manifestações sobrenaturais dos filhos de Deus, que não se corromperão, não se entregarão, não vão temer a adversidade, não vão temer o dia mau, porque sabem que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Iniciamos este ano, ao início eu já falei, é um ano de decretos divinos, é aquilo que foi determinado por Ele. Isto vai acontecer e não vai nos assustar, porque Ele não perdeu o domínio, Ele não perdeu o controle, Ele tem todo o poder, Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, Ele é aquele que fecha e ninguém abre, operando Deus, quem impedirá? Ora calabandaraba calabaçai. Se logo padecemos com Ele, também fomos ressuscitados com Ele, se prepara, porque olha quem está do nosso lado, olha quem está com você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se prepara, se prepara, se prepara. Tudo que há nos céus e na terra, seja material ou espiritual, está sob o domínio de Cristo, está sob o domínio de Cristo. Mas isso você precisa entender. Isso, no entanto, é um mistério. Em outras palavras, num certo sentido, o governo de Cristo está manifesto. Ele não perdeu o controle. As coisas só acontecem até onde Ele permite. Você não será tentado e provado além do que você possa suportar. Mas tu, porém, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Não está dizendo que você vai ter que morrer, está dizendo que se for preciso você passar pela morte, continua fiel. Se for preciso você padecer, padeça sendo fiel. Se for preciso crer, creia, mesmo que todos mais não creiam, mas você vai continuar crendo. Para terminar, você lembra daqueles rapazes que estavam na escola de profetas e o lugar estava estreito e eles chegaram: oh, meu Senhor, meu Pai, falando ao profeta, o lugar está estreito demais, precisamos ampliar, permita-nos cortar aqui algumas árvores para que ampliemos o lugar. O profeta dá orientação, sim, pois não, eles pedem um machado emprestado e vão trabalhar, e vão colocar mãos à obra, porque a palavra da profecia do profeta, que traz a orientação, trouxe a eles a direção, como eles estão trabalhando, e agora vai acontecer o imprevisto, o ferro do machado vai cair ao ribeiro, e o que vai acontecer? Eles vão voltar novamente ao profeta, porque eles têm orientação, eles sabem aonde buscar respostas, eles sabem aonde buscar recursos. Observe com isso, aonde Saul errou, porque ele achava que tinha unção, não precisava mais de orientação, e logo Deus diz: eu te rejeitei
e encontrei alguém melhor do que você para reinar em seu lugar. A unção não nos dá o direito de não receber orientação. A unção, ela nos habilita para a realização, mas é como um carro. Quando nós enchemos o tanque para chegar a um destino, ao chegar aonde chegamos e para continuar, precisamos novamente encher. Logo agora, o ferro do machado caiu, o projeto parou, mas eles vão novamente ao profeta, e o profeta diz aonde foi que caiu o ferro do machado. Eles mostram o lugar, e agora, na ordem natural, você planta, e o que você planta, você colhe. Mas aqui Deus vai mostrar que tem gente que está plantando uma coisa e vai colher outra. Olha o que vai acontecer. Ele diz assim, lança agora o cabo e vai nascer ferro. Você já viu isso? Você plantar uma coisa e nascer outra? Aqui, Deus vai mostrar que você que está levando a preciosa semente, chorando e andando, você voltará consigo, trazendo os seus molhos. Fala de resultados, vai ter resultados. Não pare de crer, não para de seguir a orientação. Deus vai fazer acontecer. É só você continuar a crer, é só você continuar a crer, porque a história da redenção caminha para o seu desfecho final. Cristo está vindo aí, Cristo está vindo aí. É tempo de estar completamente preparado, alinhado, porque todas as coisas serão manifestadas de forma visível, cumprindo de forma plena e final todo o plano eterno divino. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu oro com você, levante a tua mão agora. Você que pode, toca aqui na minha mão agora. Pela fé, Pai, em nome de Jesus agora, pela fé eu oro com este meu irmão, com esta minha irmã, agora unidos em um propósito, eu libero esta palavra profética, que eles se tornam a partir de agora os manifestantes da fé, aqueles que são mais do que vencedores, aqueles, Senhor, que cantarão o cântico de vitória, aqueles, Senhor, que não se entregarão em meio, Senhor, a esta geração. Seremos aqueles que irão manifestar a fé. Seremos aqueles que vão manifestar, ó meu Pai querido, pelo Teu Espírito, a cura para aqueles que estão enfermos, os paralíticos levantarão e andarão, os cegos enxergarão, os surdos ouvirão. Agora, em nome de Jesus, receba a resposta, receba agora a unção, em nome de Jesus agora, receba a filiação, nenhum espírito que queira te oprimir, nenhum espírito que queira te deprimir, poderá contra ti, agora, Senhor, todo o mal-estar, tudo aquilo que quer causar uma possessão diabólica e maléfica, sai desta vida, sai deste corpo, em nome de Jesus, sai desta casa, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.